Hora da coluna de Direito. Aqui comigo, o professor advogado Paulo Vitor Souto, que é especialista em direito previdenciário e também trabalhista. E hoje o assunto do nosso papo com ele são os prazos trabalhistas. Seja bem-vindo, Paulo, mais uma vez. Boa noite, Linda. Bom telespectador, mais uma vez. Hoje é dia 6 de novembro, né? E tem gente que ainda não recebeu o salário. E a pergunta que todo mundo se faz é: o prazo para o pagamento de salário não é até o quinto dia do mês, né, subsequente ao trabalhado? Então, o que é que acontece para ter gente que ainda não recebeu o salário a essa altura do mês, Paulo? Linda, de fato, é até o quinto dia, mas é o quinto dia útil. Útil. Então, esse mês de novembro, em especial, a gente teve 2 dias não úteis logo no início do mês. Dia 2 de novembro e o domingo, dia de ontem. Então, por essa razão, o quinto dia útil é apenas amanhã. Então, não há que se falar em um trabalhador reclamar do seu empregador em virtude do não pagamento do salário até dia de amanhã, porque amanhã é o último dia do prazo. É muito importante, Linda, a gente esclarecer que o sábado é considerado dia útil. Eu ia perguntar isso, porque eu fico às vezes na... Sabe que sábado é dia útil? Conta como dia útil ou não? Para fins de pagamento de salário, para fins de contagem do prazo, sim, é um dia útil. Então, por essa razão, se eventualmente tivesse só o dia do domingo, o dia correto, não tivesse o dia 2 de novembro, o correto seria o pagamento até o dia de hoje. Certo. Entretanto, a gente teve o dia 2 de novembro, que foi feriado nacional, e temos o domingo, 2 dias não úteis. Mas se houvesse só o sábado nesse meio tempo, a gente teria contagem de dia útil para fins de pagamento de salário. Então, o prazo para receber o salário esse mês para, né, as empresas que pagam no dia quinto, no quinto dia útil, isso. É quando? É até amanhã, dia 7. E é muito importante esclarecer em relação ao pagamento de salário, algumas empresas adiantam o pagamento. E isso é importante deixar claro, é uma liberalidade do empregador. Não há obrigatoriedade em pagamento de salário antecipado por parte da empresa. Se o empregador assim o faz, é por uma mera boa vontade. Então, o empregado não pode exigir isso da empresa. É bom esclarecer isso também. Agora, com relação às férias, Paulo, me diz aí quais os prazos relacionados às férias, se tem mais de um correto, enfim, qual a forma correta de se trabalhar? Linda, é mais de um prazo, sim. Tanto o prazo para comunicação das férias, como o prazo para pagamento das férias. É preciso que se avise o trabalhador que ele vai gozar férias até 30 dias antes do início delas. E a razão disso é muito simples. É o prazo para o trabalhador se programar. Ou seja, se ele vai querer viajar, se ele vai querer fazer alguma outra coisa, programação com a família, ele precisa saber até 30 dias antes. E o prazo para pagamento é até 2 dias antes do início das férias. Por ele receber de maneira antecipada, ele no mês subsequente às férias, ele não recebe o salário. Por quê? Porque ele já recebeu antecipadamente, acrescido do terço constitucional de férias. Então, o prazo de pagamento são 2 dias antes do início e o prazo de comunicação, 30 dias antes do início. Começa novembro e aí a gente já sente o cheirinho do 13º salário. É verdade? Fica todo mundo ansioso aí para receber, não é? Me conte aí, com relação ao 13º salário, quais são os prazos de pagamento? Prazo de pagamento, 13º, já é agora em novembro. Ou seja, se a primeira parcela tem que ser paga até o dia 30 e a segunda parcela até o dia 20 de novembro. Algumas empresas De dezembro, desculpe. Algumas empresas pagam de maneira antecipada. Se esse pagamento ocorrer de forma antecipada, ele tem que ocorrer até o 30º dia do mês de novembro. Ou seja, tudo em novembro, de uma única vez, se assim for vontade da própria empresa. Muito bem. Já que a gente está falando sobre o tema prazos, né? E aí eu vou trazer uma questão que a gente já falou aqui, mas que eu acho que vale a pena a gente ressaltar mais uma vez, sobre prazos de atestados médicos, né? Muita gente se pergunta qual o prazo para receber, né, pela empresa quando está com atestado. Que prazo é esse? Nesse caso, diferente do 13º, diferente das férias, a gente não tem uma previsão legal. Nessas circunstâncias, vai depender do que a empresa estabelece no seu regimento interno, no seu código interno, e pode ser um prazo variado a depender do caso concreto.
Em caso de inexistência de qualquer previsão interna na empresa, se estabelece o prazo de 48 horas do término do prazo ou do início da incapacidade. Veja só, muita gente pensa que é só após o término do prazo do atestado médico. Em que pese antigamente ser utilizado, nos dias de hoje, tendo em vista os diversos meios de comunicação existentes como WhatsApp, e-mail e tantos outros, é possível que essas comunicações ocorram no início do prazo do atestado médico, em até 48 horas, até para que haja uma programação do empregador em relação à falta dos empregados. Entretanto, o original ele pode ser entregue sim de maneira posterior, quando terminar o prazo do atestado e quando o empregado retornar ao trabalho, tendo em vista que ele está incapaz para o trabalho temporariamente. Com relação a contrato de experiência, qual o prazo máximo? Linda, o contrato de experiência tem um prazo máximo de 90 dias, ou seja, é um prazo total. Pode ser por um prazo menor, de 45 e prorrogado por uma única vez até chegar aos 90, sim. Mas essa prorrogação só pode ocorrer uma única vez. E também é importante esclarecer que esse contrato de experiência, como a gente já trouxe na coluna outras vezes, ele tem que ser formalizado na carteira de trabalho, tem que estar registrado o contrato de experiência. Se não houver o registro, tecnicamente falando, não é um contrato de experiência. Prazo para pagamento de verbas rescisórias. Linda, é o que muita gente não deseja o término do contrato, mas hoje em dia pacificado, tanto no aviso prévio trabalhado como indenizado, que o prazo de pagamento é de 10 dias após o término do aviso prévio. Antigamente existia uma diferença, antes da reforma trabalhista, mas nem convém abordarmos mais isso, porque hoje o prazo unificado é de 10 dias após o término do aviso prévio. E depois que o empregado, por exemplo, sai da empresa, ele tem quanto tempo para questionar, reclamar os direitos na justiça? Isso é uma questão, Lina, que muita gente confunde, porque existem dois prazos prescricionais em relação a ações trabalhistas. Existe o prazo prescricional de 2 anos até a saída, para que de fato seja viabilizada uma reclamação trabalhista. Entretanto, em caso de cobrança de valores, podem ser cobrados nos últimos 5 anos. Se o empregado demora a buscar na justiça os seus direitos, ele termina perdendo alguns anos e só vai poder cobrar 3, se assim passou o lapso temporal de 2 anos sem procurar a justiça. Tá, então, as informações sobre prazos no que diz respeito aí aos direitos trabalhistas. Obrigada mais uma vez, viu, Paulo, pela participação. Obrigada a você, Linda. Obrigado, telespectador, mais uma vez. Bom jantar, boa noite para você e até a próxima.